Boa noite, igreja, paz do Senhor a todos. Vamos começar o nosso culto de hoje e para a gente começar eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Está em Jeremias, no capítulo 33, versículos de 1 a 11. Diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou: o seu nome é Senhor. Clama a mim e eu responderei a vocês e direi coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e as espadas na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa da sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e dar-lhe-ei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstituirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor: vocês que dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens e nem animais, contudo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão devastadas e desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão voz de júbilo e de alegria do noivo e da noiva. Vozes daqueles que trazem as ofertas de ações de graça para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. Amém? É claro que esse texto não foi escrito, inspirado, nos dias de hoje, mas contextualizando com os tempos que nós estamos vivendo, eu acredito que essa palavra nos traz muito conforto, O título deste capítulo chama A Promessa de Restauração. E só de ouvir este título, só de ler esse título, meu coração se enche de conforto, Mas não é só isso que essa palavra traz quando a gente lê o texto, e eu aconselho vocês a lerem o texto até o final. Mas eu acredito que nos dias de hoje que nós estamos vivendo, muitas famílias perderam parentes queridos, muitas famílias perderam emprego, empresários tiveram que fechar suas portas. Eu imagino assim Deus olhando para a terra nesse momento e vendo assim como um grande filme de guerra, sabe? Quando tá tudo devastado, quando tá um caos total, as pessoas estão se odiando, as pessoas estão propagando a maldade, e eu acredito sim que todos nós estamos precisando de uma grande restauração, uma restauração divina, uma restauração vinda dos céus, Nós estamos precisando de uma restauração tanto física quanto espiritual. Porque, sim, uma restauração espiritual, porque como se não bastasse todo o caos que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas estão perdendo sua fé. Diante de tudo que está acontecendo, pessoas estão desacreditadas que existe um Deus, pessoas estão desacreditadas de que Deus ainda faz milagres, pessoas estão desacreditadas que Deus ainda pode restaurar, que Deus ainda pode mudar história. Então, se esse é o seu caso, clame a Deus, que você tenha uma conversa sincera com Deus e do seu coração pontue a Ele, fala assim: Senhor, estou desacreditada e estou precisando de uma restauração na minha vida espiritual também, Aqui no versículo 3 da palavra, Deus fala: clama a mim e eu responderei a vocês coisas grandes e ocultas que ainda nem sabes. Então, Deus nos garante isso. Deus fala: clama a mim e eu vou responder. Então, nesses tempos difíceis, nós temos só que se apegar à palavra de Deus.
né? Então, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês novamente o finalzinho do versículo 10 e o comecinho do versículo 11, que diz assim: contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas e desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo, de alegria, o noivo e a noiva, e as vozes daqueles que trazem as ofertas e ações de graças para o templo, dizendo: deem graças ao Senhor do exército, porque o seu amor dura para sempre e porque ele é bom. Amém? Aleluias. Deus é bom. Então, por mais turbulência que nós estamos vivendo nesse período, nós tenhamos sempre a certeza de que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Vamos celebrar a Deus, vamos entregar para Ele o nosso melhor nesta noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós, porque a sua mão, Senhor, está sempre nos sustentando, Senhor, e por mais provações que nós passamos, por mais perdas que nós tivermos, Senhor, nós temos a certeza, Senhor, da tua mão nos sustentando, Senhor, nós temos a certeza, Senhor, que dia a dia, Senhor, as tuas misericórdias são renovadas sobre as nossas vidas, Pai, a certeza, Senhor, da salvação, a certeza de que tudo ficará bem, Senhor, mesmo que não seja nesta terra, Senhor, mas na eternidade, Senhor, o Senhor nos promete vida eterna e na eternidade nós regozijaremos e cantaremos de alegria, Senhor. Então, obrigada, Senhor, por esta certeza, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos mostra, Pai, que por mais difícil que esteja sendo estes dias, dias melhores e tempos melhores virão, Senhor. A sua restauração será feita em todas as áreas das nossas vidas, nas áreas financeira, Pai, área familiar, na área sentimental, Pai, nos casamentos destruídos, Pai, nos lares, nas mães e nos pais que choram a perda de um filho, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, derrama a tua restauração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e o nosso reconhecimento, Deus, de que o Senhor é bom em todo o tempo e o seu amor dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém, Silvinha. Amém. E agora nós vamos ouvir as nossas crianças louvando, adorando ao nosso Deus. Em seguida, a Raquel fará uma oração de intercessão. Nesse momento também se coloque em oração. Nesse momento aproveite para colocar os seus pedidos diante do Senhor, não só os seus, mas também de conhecidos, pessoas que carecem, pessoas que necessitam da ajuda do nosso Deus. Esse momento de intercessão nós colocamos diante do nosso Deus pessoas que precisam, pessoas que estão enfrentando grandes dificuldades. Por isso confiamos no Senhor e temos esse momento de intercessão e súplicas dentro do nosso culto. Então aproveite esse momento também, se coloque em oração, traga à memória pessoas que precisam, que estão enfermas, que estão desempregadas, famílias que estão necessitando da ajuda do nosso Deus. E ore junto com a Raquel nesse momento. E depois, agradecidos, na certeza de que nosso Deus ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, nós iremos louvá-lo, nós iremos adorá-lo. Cante conosco, logo após a oração de intercessão, vamos juntos louvar, adorar ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Vamos cantar? Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que eles são. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que eles são. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo o tempo. Eu vou cantando. Oh, 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 oh. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que eles são. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas,
coração. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo o tempo. Vou cantando. Oh, oh, oh. Onde estavam? Estavam na prisão. Minhas costas, feridas, corações de seus mãos estavam amarradas e os pés também estavam presos. E a boca estava livre, livre para louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo o tempo. Vou cantando. Oh, 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 oh. Paulo e Silas. Deus glorioso, Deus de amor, nesse momento de intercessão, Senhor, eu quero te pedir por cada enfermo, Senhor, que está em seu leito, lutando, Senhor, pela vida, lutando contra o Covid, ó Pai, que o Senhor possa abençoar os remédios, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar os médicos, Senhor, que o Senhor dê forças a eles, que esse remédio possa ser eficaz, Senhor, possa salvar vidas, ó Pai. Te peço por cada enfermo também, Senhor, que está em tratamento de outras doenças, Senhor, que o Senhor possa conceder a cura, que o Senhor possa conceder a esperança, Senhor Jesus. Te peço, Senhor, pela Igreja de Deus Chaves, Senhor, que ela possa crescer cada vez mais e mais, que o Senhor possa abençoar, continuar abençoando ela, Pai. Abençoe também, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor, da nossa igreja, que o Senhor possa estar providenciando, Senhor, e suprindo todas as necessidades, Senhor, de cada lar, Senhor Jesus. Venho te pedir por cada desempregado, Senhor, que o Senhor possa abrir portas e providenciar pessoas, Senhor, que possam ajudá-las, ó Pai. Ó Deus glorioso, eu te peço por cada pessoa que está assistindo o nosso culto, Senhor, que o Senhor possa encher os corações de esperança, de fé, que o Senhor possa também suprir a necessidade de cada um, Senhor Jesus. Ó Deus glorioso, nós te clamamos, Senhor, pela cura, Senhor, do Covid. Nós te clamamos por vacina, Senhor. Nós te clamamos pelo fim dessa pandemia, ó Pai. Ó Deus glorioso, obrigada por tudo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor Jesus. Amém.
Depois de louvarmos ao nosso Deus através dos cânticos, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. E hoje quem trará a mensagem nesse mês de março, mês de aniversário da nossa igreja, o último domingo do mês que nossa igreja completa 43 anos, nós temos mais um convidado especial. Quem trará a mensagem hoje é o reverendo Hélio Rios, ele é meu primo, ele é ministro do Evangelho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele trará então a mensagem de hoje. Vamos ouvir, vamos nos atentar, vamos orar nesse momento também. Te convido, feche seus olhos, vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito do nosso Deus. Querido Deus e Pai, ó Pai, neste momento de culto a Ti, queremos ouvir, ó Pai, a Tua palavra, queremos meditar nela, Senhor, e queremos, ó Pai, ser transformados, ó Deus, queremos crescer, ó Pai, em entendimento, em graça, em sabedoria, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja usando o Teu servo, ó Deus, que trará a mensagem neste dia. Que, ó Pai, o Senhor o ilumine através do seu Santo Espírito. Ó Pai, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser esteja pronto e preparado para ouvir, para receber a Tua palavra, Pai. Que os nossos corações sejam como uma terra muito fértil, ó Deus, onde a Tua palavra, como que uma semente, seja lançada, ó Pai, em nossos corações e possa crescer e produzir grandes e poderosos frutos, ó Pai, em nossa vida. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor esteja falando com cada um nesse momento. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te use, Hélio, que possamos agora ouvir a palavra do nosso Deus. Graças e paz, irmãos. Prazer estar meditando na palavra de Deus com os irmãos nesse dia especial, finalizando um mês de comemorações pelos 43 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Parque do Chaves. Igreja que eu tive o prazer de pregar algum tempo atrás, uma devocional para os jovens, uma programação karaokê. Teve pastéis, foi uma noite muito gostosa, pelos pastéis, claro, mas pela comunhão, principalmente pela pregação da palavra de Deus. Agora, de maneira remota, estamos aqui. Já agradeço o convite, reverendo Daniel, por fazê-lo a mim. E louvo a Deus e oro para que Deus continue abençoando essa igreja, onde está inserida. Eu conheço a região, morei até os meus 20 anos no bairro de Jardim Brasil. Sei o quão necessário é ter uma igreja ali naquela região, pregando a palavra do Senhor, sendo serva. E é isso que nós vamos meditar, em adoração a Deus, em louvor a Deus, pelo aniversário da igreja, porque por mais que nós comemoramos, nós devemos também lembrar a nossa condição e continuar nessa condição. A nossa condição é de servos. Que Deus abençoe esta amada igreja, que Deus abençoe a liderança, para que possam sempre servir ao Senhor acima de todas as coisas. Pensando nisso, Atos, capítulo de número 20, versos 17 a 19. Atos 20, versos 17 a 19, diz o seguinte: De Mileto mandou Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo tem uma história marcante, ainda como Saulo, perseguidor da palavra de Deus. Isso é muito claro quando abrimos a nossa Bíblia, ainda no início do livro de Atos, no capítulo de número 8, quando na morte de Estevão, aquele homem consentiu nesta situação arbitrária por conta da pregação da palavra de Deus. Aquele homem, então, no início do capítulo 9, ele pede ao sumo sacerdote cartas para as sinagogas de Damasco, para que pudesse, ao encontrar alguém do caminho, perseguir, prender, matar, se necessário fosse, se não pelas suas mãos, mas pelas mãos das autoridades. Esse homem teve, aí nesse capítulo 9, um chamado extraordinário. Jesus aparece e diz àquele homem que ele seria seu servo. Ele iria
entender o quanto importava sofrer pelo seu nome. 9:16 de Atos. A partir de então, a vida de Paulo mudou. Agora, ele era um servo. Da mesma maneira, então, que ele aqui no capítulo 20, verso 19, na terceira viagem missionária. Nota, irmãos, quando Paulo foi convertido e chamado para servir, ele viajou 1, 2, 3 vezes, depois no final de sua vida mais uma outra, indo para Roma para poder ali depois morrer. Aquele homem teve uma vida voltada a servir ao Senhor. Teve uma vida voltada ao trabalho do Senhor. Ele entendeu que a sua vida só valeria a pena se fosse de fato para trabalhar para o Senhor. Então, na terceira viagem missionária, capítulo de número 18 inicia, mas a partir do 19, quando ele chega em Éfeso, ele tem dificuldades, ele tem problemas, ele tem ali perseguições dos próprios judeus, homens religiosos que, teoricamente, conheciam a Deus, conheciam as profecias. É por isso que ele diz no verso 19 do capítulo 20 das provações que pela cilada dos judeus haviam sobrevindo a ele. Depois, irmãos, leiam o capítulo 19 em sua casa, detalhadamente, versículo por versículo, para a compreensão do contexto histórico desta situação. Alvoroço, problema, dificuldade. Aquele homem, então, depois de algumas situações, acaba embarcando e chega até Mileto, capítulo 20, verso 13. Mas ele não desistira de Éfeso. Ele não desistira daquela região. Ele, então, no verso 17, chama presbíteros da igreja. Ele chama a liderança, sabendo que a liderança iria passar essas informações à igreja. E que informações eram essas? Que informações eram essas de servos do Senhor, daqueles que queriam e diziam servir ao Senhor? 4 ensinos para aqueles que assim professam servir ao Senhor. Verso de número 20 é o primeiro, que diz o seguinte: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou ensinar publicamente e também de casa em casa. Aquele que serve, a igreja que serve, a igreja de Éfeso, na representação daqueles presbíteros, estava escutando o seguinte: olha, presbíteros, olha a igreja presbiteriana independente do Parque do Chaves, nós que somos servos, vocês que se colocam nessa condição, professam servir ao Senhor com humildade, em lágrimas, nas provações que vocês têm, os judeus não estão aceitando, os judeus estão perseguindo o alvoroço, vocês precisam entender que em todo o momento vocês são servos, em todo momento vocês têm que então anunciar coisa proveitosa. Não importa o momento, não importa o contexto, pode ser de alegria, pode ser de comemoração, mais um aniversário da igreja, mais um ano que o Senhor derramou bênçãos, apesar das dificuldades sobre vocês. Ótimo, é bom demais pregar a palavra de Deus em momentos assim. É bom demais anunciar a palavra de Deus em momentos de festejos. Mas em todos os momentos, não só na alegria, mas também na tristeza. Nas pandemias, principalmente a atual que estamos vivendo, que é que nos incomoda. Nas dores, nas frustrações, nos problemas que essa pandemia vai trazer, por exemplo, desempregos, economia rachando, relacionamento se esfriando, dúvidas, incertezas, não só por conta dessa pandemia, mas de N outros problemas também, porque não é só a pandemia que está aí, doenças existem, situações também diversas estão todos os dias nos atormentando. Mas não importa o que aconteça, na alegria, na tristeza, seja servo, anuncie as coisas proveitosas, anuncie a boa palavra, anuncie o evangelho, as boas novas. Depois nós vamos falar o que são essas boas novas. O foco aqui nesse primeiro ensino do verso 20 é anunciar sempre, independentemente do contexto. Quando ele fala
anunciar publicamente também de casa em casa, é porque se voltar no capítulo 19, verso de número 8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então ele falava sobre o reino de Deus. Ele não falava agora apenas da situação daquele povo que era um povo escolhido, judeus, o povo de Deus, o povo distinto, um povo melhor, um povo em condição diferente, mas ele dizia sobre o reino de Deus. Ele estava inserido num lugar que ele poderia muito bem pensar assim: olha, não vou falar sobre o reino de Deus aqui não. Vou falar sobre outras situações, mas ele estava na condição de servo. Insta, quer seja oportuno, quer não, isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. E ele então instou, mesmo sendo inoportuno. E essa sua ação inoportuna foi tão grande que ele sofre perseguições. São essas perseguições que ele registra no verso de número 19 do capítulo 20. As pessoas então estavam ali falando mal dos do caminho, verso 9 do capítulo 19. Aí houve ali uma situação de alvoroço acerca do caminho, capítulo 19, verso de número 23. Pessoas não estavam querendo ouvir, pessoas não estavam querendo escutar, mas Paulo pregou. Em todo momento Paulo pregou. No momento da pandemia, a igreja tem que se levantar para pregar. No momento de dor, a igreja tem que se levantar e pregar. Também nas comemorações, mas também nas da tristeza. A igreja precisa ser vista. E sabe, irmãos, maneira pública. Nós fomos muito ensinados, a minha geração foi ensinada de que a igreja tem que ser apenas um lugar onde é adorado o nome de Deus, mas que não tem que se envolver com as coisas sociais, não tem que se envolver com as coisas visíveis, não tem que se envolver com aquilo que é algo que transmita para outras pessoas as suas próprias escolhas. Não é isso que a palavra ensina. Em todo momento somos servos. Em tudo a igreja tem que ser visível, de maneira pública, de maneira notória, de maneira em que todos sempre vejam que a igreja está ali, está falando: não, vou me calar. Aqui a igreja não pode entrar, ali a igreja não pode falar, ali a igreja não pode existir. Ali existem a ciência, existem as filosofias, existem os conceitos, as ideologias, então deixa quieto. A igreja só tem que ficar no lugar central, no que é feito, no que é físico. A igreja tem que estar ali naquele endereço, naquele CEP. Não! A igreja tem que estar em todos os lugares, a igreja tem que ser visível, a igreja presbiteriana, independente do Chaves, tem que se fazer notória, tem que se levantar contra os impropérios, tem que se levantar contra aquilo que não agrada, tem que se levantar e dizer o que acredita, o que aceita. Isso é servir, isso é ser servo. Eu tenho certeza que a igreja está fazendo isso, que continue a fazer isso, que continue a de maneira pública anunciar. Eu sou cristão, sim. A minha decisão tem que ser pautada no cristianismo, sim. A minha decisão precisa ser pautada na palavra de Deus, sim. Mas tem coisas que a igreja não interfere. Não. A igreja interfere em tudo. O servo é servo sempre. Eu não estou servo. Eu sou servo. Isso fica muito claro, irmãos, quando no final do versículo diz: não só publicamente, mas também de casa em casa. Dia após dia, as pessoas, então, nas suas conversas, não era sobre política, não era sobre jogo de futebol, não era sobre novela, não era sobre um programa de televisão, um reality show, não era nada sobre isso, era sobre a palavra de Deus. Claro, tem os assuntos sociais, tem os assuntos da sociedade, tem os assuntos do cotidiano, mas a palavra de Deus era vivida a todo momento. Não só os domingos, não só os sábados, não só as quartas, mas todos os dias servindo ao Senhor. Eu estou na igreja, eu sirvo ao Senhor. Eu estou na minha casa, eu sirvo ao Senhor. Eu estou na feira, eu sirvo ao Senhor. Eu estou jogando bola, eu sirvo ao Senhor. E tudo quanto fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o como para o Senhor e não para os homens, cientes de que é o Senhor que estais servindo, cientes que é Ele que é o Senhor que nos recompensará. O galardão, o galardoador desse galardão é esse Senhor a que nós servimos. Somos servos. Capítulo 3 de Colossenses, esse texto que eu citei,
versos 17 e 23. Irmãos, você é servo? A Igreja Presbiteriana Independente do Parque do Chaves é serva? Então, saiba, lembre que é serva em todos os momentos, inclusive para posicionar-se ideológica, politicamente. Eu não vou me aprofundar nisso, não vou falar sobre isso, mas quando nós nos calamos, o mundo age e fala. Eu sou servo. Você é servo? A IPI, Parque do Chaves, é serva? Louvado seja Deus se sua resposta for sim. Mas servo não é só num período do dia ou para algumas áreas da vida, mas todos os momentos, em todas as áreas, em tudo, eu ajo como cristão. Eu sou cristão só aqui, há momento que eu sou professor, há momento em que eu sou administrador, há momento que eu sou cientista político, há momento que eu sou médico. Não, eu sou servo na medicina, na docência, no meu trabalho secular, seja ele qual for, a área qual for. Eu sou servo. Amém? O segundo ensinamento que nós temos então é o seguinte, irmãos: já que eu tenho que ser servo sempre e sempre anunciar coisas boas através do meu serviço, que coisas boas seriam essas? Verso 21 diz o seguinte: testificando, ou seja, o que eu vou falar então é esse testemunho que eu vou dar, tanto a judeus como a grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o que seriam essas coisas proveitosas? O que seriam essas coisas que publicamente, também de casa em casa, devem ser anunciado? Coisa de autoajuda. Faça isso que você vai ser bem-sucedido. Teologia da prosperidade. Os grandes coachings que existem hoje, eu digo que o coaching é um braço da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade promete que você vai ter ali situações maravilhosas na sua vida fisicamente, materialmente. Você vai ter carro, você vai ter emprego, você vai ter cura, enfim. Os coachings, os pastores coachings, a teologia coaching que surge, que tem aí crescido muito mais rapidamente até do que qualquer pandemia, te ensina que você vai ser bem sucedido, vai ser alguém bom, não pense que você é ruim, não pense que você é alguém de pouca importância. Se assim fosse, Jesus Cristo iria te amar, mas você é precioso, é mais precioso do que a pedra de Ofir, o Senhor vai te ouvir, você tem valor, Deus te escutou, o mundo pode não te dar valor, mas o Senhor te deu valor. Você tem valor. Irmãos, a mensagem que nós temos que pregar é a seguinte: você não tem valor algum. Você é pecador. Você é alguém que merecia o inferno, mas que a graça de Cristo Jesus transforma. O reino de Cristo Jesus, que você faz parte, é o reino de pessoas ruins que mereciam a condenação, mas que pela graça de Cristo Jesus foi juntado. E agora, para a glória de Cristo Jesus, permanece junto. É isso que aqueles homens da sinagoga do capítulo 19 não entendiam, e por isso que eles estavam nervosos, e por isso que houve ali um espírito maligno que chegou naqueles lá que estavam escutando, e houve um alvoroço, e houve a perseguição, e houve ali uma situação de provação aos que estavam pregando a palavra. Como assim? Eu sou importante, eu sou judeu, eu sou especial. O arrependimento. O servo é aquele que entende a sua condição de não merecedor, mas que pela graça de Cristo Jesus fui tornado servo, e agora eu quero, apesar da minha falha, engrandecer a esse Senhor. Eu, como igreja, então, como presbítero, como pastor, como líder, preciso ensinar isso. Não venha para a igreja porque tudo vai mudar na sua vida. Não. Venha para a igreja para ser servo. Entender que provações virão, que lágrimas virão.
Porque você é servo. Se Cristo Jesus sofreu, o seu Senhor, você também vai sofrer. Mas Cristo Jesus jamais vai te abandonar. Testificando a todos, judeus, gregos, independente da etnia, independente da situação, o reino é um só para todos, mas desde que você se arrependa, desde que o arrependimento seja constante, desde que o arrependimento transforme a sua vida, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, uma transformação de vida, de conduta, uma transformação do caráter. É isso que nós devemos pregar. A igreja então se levanta, o servo então se levanta, não é mais ali acuado, não é ali escanteado, não é ali se entende, olha, a igreja é apenas para ficar aqui cultuando a Deus. Não, eu vou transformar essa sociedade, eu vou falar que é pecado o aborto, eu vou falar que é pecado o homossexualismo, sim, homossexualismo, tá errado, a pessoa não tá errado não, o ismo existe na língua portuguesa, tá? É quem defende algo. Quem defende o homossexual é errado. Quem comete homossexualidade é errado. Quem comete o aborto é errado. Quem usa drogas é errado. Quem adultera é errado. O divórcio não pode acontecer a não ser que haja esse adultério. Quem divorciou e cometendo adultério não pode casar de novo. Enfim, nós parece que estamos querendo mudar o evangelho. O evangelho de arrependimento. O que tem que mudar sou eu e não este evangelho, que é o que transforma, irmãos. Capítulo 6 de João. As pessoas estavam seguindo Jesus Cristo, multidões, por conta dos milagres, das coisas boas que ele oferecia. Inclusive nesse capítulo 6 mostra a multiplicação de pães e peixes. De repente, depois daqueles homens comerem esses pães e peixes multiplicados, Jesus Cristo sobe e começa a pregar sobre arrependimento. Começa a pregar sobre mudança de vida, sobre mudança de caráter. Mas começaram então aqueles ouvintes a dizer: quem é que pode ouvir essa palavra de tão dura que é? De tão dura que incomoda meu ouvido. Então eles começaram, como comichão nos ouvidos, outro texto bíblico, sair. Jesus Cristo desce, encontra os 12 e pergunta: vocês também não querem ir? Porque essa palavra é tão dura para eles quanto para vocês. A resposta de Pedro fora: Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida. O arrependimento que transforma, o arrependimento de vida. É isso que nós temos que pregar como servos. A igreja está lá quietinha, não posso falar sobre pecado, não posso pregar sobre pecado, não posso falar que sou contra todas as situações. Temos que aceitar. Para que pregar sobre, homossexualidade? Vai que entra homossexual na igreja, eu perdi. O servo é aquele que prega. O próprio Pedro que diz: só tu tens a palavra de vida. A partir do capítulo 2 de Atos, depois da descida do Espírito Santo, ele começa a pregar. Os ouvintes, incomodados com aquela palavra, dizem: o que faremos para ser salvo? Resposta de Pedro. O mesmo Pedro diz: só tu tens a palavra de vida? Que professou a fé? Essa fé aqui registrada por Paulo, ou registrada na história de Paulo, ele diz: arrependei-vos e assim ser cancelados os vossos pecados. E aqueles homens se arrependeram e foram batizados, aproximadamente 3.000. A pregação genuína da palavra. Houve a descida do Espírito Santo. E o que aconteceu? As pessoas gozavam umas das outras, falaram: olha, estão bêbados. Não foi o mover sobrenatural que transformou, irmãos. Não foi o milagre que transformou, irmãos. Não foi o milagre realizado que fez com que as pessoas pudessem converter, mas foi a palavra de perdão, de arrependimento também. De mudança de vida. Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. É isso que transforma a sociedade, é isso que transforma a pessoa para Cristo Jesus. Isso que é um servo, é aquele que entende a sua condição de transformado, regenerado e pregador da palavra de Deus, para que aquele que está no pecado também possa se arrepender, assim como esse servo se arrependeu. É aquele que estava no pecado se arrepender, transformar-se também em servo. Testificando o arrependimento. Essa é a palavra proveitosa. A palavra proveitosa é: arrepende-se de seus pecados. Você é servo? Igreja Presbiteriana Independente do Parque do Chaves. Então você é aquela que vai pregar o arrependimento do pecado, a conversão para a vida. Pecado é pecado. Eu me coloco, eu me mostro, a igreja está aqui. Há 43 anos nesse bairro.
bairro de tráfico de drogas muito pesado, região de tráfico de drogas muito pesado, tráfico pesado de drogas. E se coloca e diz: drogas matam, não só física, mas espiritualmente. Uma região de prostituição. A prostituição é pecado. A homossexualidade é pecado, como a gente já disse. Mentira é pecado. Eu quero ser servo que prega e anuncia o arrependimento. O terceiro ensinamento que nós temos, irmãos, verso de número 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O servo, então, é aquele que prega, que anuncia sempre. Em público, casa em casa, sempre se faz notória a sua vida de servo. Servo é aquele, então, que prega o quê? Palavras proveitosas. Mas que palavras são essas? De arrependimento, de mudança de vida. Pecado é pecado. Eu preciso me posicionar. O servo se posiciona. Olha, essa ideologia ensinada aí está errada. Certo é somente Jesus Cristo. Não existe nenhuma ciência acima da Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Terceiro, o servo é aquele então que não sabe o que vai acontecer, mas entrega a sua vida ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o que Isaías disse no capítulo 6. Quando ele reconhece a sua condição de pecador, quando ele reconhece a sua condição de não merecedor, ele olha a glória do Senhor, como você e eu olhamos a glória do Senhor no momento em que ele nos chamou, como Paulo ao ser chamado. Ele olhou a glória do Senhor e ficou cego durante 3 dias. Isaías também teve isso. E aí ele fala: com o coração quebrantado, eu vou morrer porque meus olhos viram o Senhor. A glória era tão grande, irmãos, que os anjos que ele estava vendo ali tinham 6 asas. 2 voavam, 2 cobriam seus rostos e 2 cobriam seus pés. Sou pecador. Sou homem de impuros lábios e moro no lugar de pessoas que também têm lábios impuros. Eu vou morrer porque eu vi a glória. Aí alguém vai e toca o anjo com uma tenaz em seus lábios e diz: agora seus pecados estão perdoados. Então a palavra do Senhor começa a nos mostrar que um convite fora feito de maneira indireta. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão aí desalentadas. Isaías então diz: envia-me a mim. Eis-me aqui, sou teu servo. O momento era de tristeza, no capítulo 6, Isaías, o primeiro versículo está lá. O rei havia morrido, consternação nacional. Como estamos numa consternação, não só nacional, como mundial, por conta da pandemia, das mortes, das incertezas, das tristezas, dos choros, das lágrimas. Como a gente leu também no capítulo 20. Envia-me a mim, é o que você tem que falar na IPI do Parque do Chaves. E todas as igrejas evangélicas, os irmãos que estão acompanhando, escutando esse sermão hoje. Eu não sei o que vai acontecer. O povo de Deus foi formado etnicamente, ou etnologicamente, desde Abrão. Dessa maneira, sai Abrão da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas fazer o que lá? Deixar tudo para trás e seguir assim ao Senhor? Sim, isso é ter fé. A fé que nós falamos no ponto anterior, a fé em Cristo Jesus, a fé nesse nosso Deus. Aquele homem vai e constrói toda a história do pano de fundo de Israel. Toda a história do pano de fundo de Israel espiritual, da qual você e eu hoje fazemos parte. Eu não sei o que vai acontecer, diz Paulo, voltando para o nosso texto. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu vou para Jerusalém. É lá que eu vou servir. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas é na IPI do Parque do Chaves que eu vou servir. Só sei de uma coisa: a única certeza que aquele homem tinha é que ele iria passar por provações. Que certeza mais absurda. Eu não queria ter certeza. Já que eu estou em dúvida, que eu tenho dúvida de tudo. A única certeza que aquele homem tinha é que ele ia ser perseguido. A única certeza que eu quero ter é de coisas boas. Mas, irmãos, cadeias e tribulações esperam. Aquele que serve a Jesus Cristo, cadeias e tribulações, irá o seguir. Irá o esperar. Pode ser numa física que Paulo tem. Ele, quando escreve a carta aos crentes de Filipos, ele fala das cadeias, das algemas que estavam ali segurando e impedindo
capítulo 1, mas ele diz também que, apesar disso, essas cadeias não foram capazes de impedir anunciar a palavra de Deus. Ele continuou servindo e de tamanha ousadia também, apesar da circunstância que ele estava ali enfrentando, os guardas que ali estavam se convertiam ao Senhor. Ele ainda era servo, mesmo com a cadeia, com a privação de liberdade, mesmo com as perseguições, ele continuava servo, porque a palavra de Deus jamais se acaba. O poder não depende de você nem de mim, por isso que não importa onde estejamos, livres, presos, com pandemia, sem pandemia, no Chaves, no Jardim Brasil, na Holanda, na Austrália, no Japão, na Coreia, seja onde for. Eu sou servo, vou servir e vou pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não depende de lugar, de povo, de liberdade ou de prisão. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar o coração, a vida. Isso fica muito claro, irmãos, no capítulo 19 de Atos. Convido que você, peço licença para você ler de novo lá, mas agora no verso de número 20. Assim, 19, Atos 20, estou falando rápido, está na sua casa aí, capítulo 19, verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra de Deus, então, quando você é servo e você de maneira ousada todos os dias a manifesta, e a manifesta dos dias de que maneira? Dizendo de arrependimento, de mudança de vida, manifesta de que maneira? Dizendo o seguinte: Senhor, não sei onde vou, não sei para onde irei, mas eu quero servir ao Senhor de maneira íntegra, inteira, mesmo que eu tenha que ser preso, mesmo que eu tenha que passar dificuldades, mesmo que eu tenha que passar privações e provações. Essa palavra vai transformar. Eu tenho certeza que muitas vidas foram transformadas na Igreja Presbiteriana Independente do Parque do Chaves. Algumas pessoas continuam aí, outras morreram 43 anos, outras não estão mais em igreja nenhuma, outras estão em outras denominações, outras igrejas. Mas foram pessoas que transformaram ou tiveram a sua vida transformadas. O milagre, a transformação aconteceu, como quando de Pedro, conforme nós falamos já no ponto anterior. A palavra do Senhor transforma vidas. Não é a ciência, não é a ideologia, não é filosofia, não é a sociologia, não são homens que irão transformar. É a palavra do Senhor. Então, como servo, não importa onde você esteja, a maneira que você esteja, seja servo, servo íntegro, do arrependimento pregado, da palavra anunciada, mesmo no templo aberto ou remotamente. A palavra transforma, meus irmãos. A palavra transforma vidas. Como está a sua vida de servo? Como igreja, coletiva, mas de maneira individual também, meus irmãos. Último ensino, verso de número 24, nos diz o seguinte, capítulo 20, nosso texto base. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Uau! Aquele servo então, ou um servo, é aquele que entende o valor da sua vida. A sua vida só vai ter valor se eu continuar a servir. Se continuar nesse estado de serviço ao Senhor. E eu só tenho importância porque Cristo me resgatou, me fez seu servo. Se eu não servir, eu não importa na minha vida mais. Eu posso morrer pelo Evangelho, eu posso ser preso pelo Evangelho, mas se eu fizer isso, eu louvo a Deus, porque a minha vida só tem valor se for diante do serviço ou a serviço do Senhor. No início do sermão nós falamos isso. Paulo então entendeu que importava sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Que uma vida só tem valor quando serve a Jesus. Você pode tentar tudo na vida e conquistar várias coisas. Você pode conquistar objetivos acadêmicos, financeiros, profissionais também, sentimentais. Mas, se não tivermos, você e eu também nessa busca de conquistas,
a convicção que o valor da vida vem apenas e tão somente em servir a Jesus, a vida nada vale. O servo então é aquele que tem o seguinte: Senhor, para onde eu irei? Senhor, eu posso ir para todos os lugares, mas sem o Senhor eu não sou ninguém. É por isso que eu quero te servir, mesmo em meio a essas tribulações, essas dificuldades, essas adversidades. Eu quero te servir mesmo que alguém não concorde comigo, mesmo que eu vá contra as pessoas. É por isso que Jesus diz, quando chama os seus servos, seus discípulos: aquele que não aborrecer pai e mãe por amor do meu nome não é digno de mim. Abandonar tudo e seguir a Jesus, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. A sua vida só tem valor se for uma vida a serviço do Senhor. A Igreja Presbiteriana Independente do Parque do Chaves só será uma igreja valiosa, valorosa, se for uma igreja que fielmente serve a Jesus. Pode ter 200 anos uma igreja, 500 anos uma igreja. Se o evangelho não for pregado sempre, se o evangelho que for pregado sempre não for o evangelho de arrependimento, de mudança de vida, se o servo não entender que ele não é dono de si mesmo, mas o Senhor é que vai direcionar a sua vida, se não entender também que só é valoroso ou valioso o meu estado vivo se eu for diante de um servo do Senhor fiel, ou for um servo do Senhor fiel diante dele, se a Igreja Presbiteriana Independente do Parque do Chaves não entender esses 4 pontos, 43 anos a mais que viver serão anos de aparência, talvez, de coisas boas, proveitosas, mas no final não é. O que vale é servir. O que é servir? Entender que sempre sou servo, não me esconder. A igreja está aqui. A igreja precisa influenciar todas as áreas, em todos os ramos, inclusive na política, sim. Inclusive na escola, sim. Inclusive no comércio, sim. Em todas as áreas, todas, sem exceção nenhuma. Tudo. A igreja se faz presente como igreja. E nesse lugar falar o que é certo, posicionar se isso está certo, isso está errado. Não se esconder. Como as igrejas antigamente eram, muitas delas eram construídas em bairros em ruas tão pequenas, né? A rua menos movimentada do bairro menos frequentado, lá está uma igreja presbiteriana. Jardim Brasil, igreja presbiteriana do Brasil, no Jardim Brasil. É assim, né? Era assim, uma rua pequena. Bem escondidinha a igreja, lá no fundo, com o terreno grande na frente. Na hora de entendermos o nosso lugar no mundo e continuarmos. Tenho certeza que a Igreja Presbiteriana Independente aí do Parque do Chaves tem feito isso. Colocado-se diante do Senhor como serva nesses 43 anos. Continue assim. Não se deixe enveredar. Presbíteros que foram chamados aqui, vocês estão sendo chamados aí, reverendo, pastor, que é presbítero, chamado para continuar o serviço. Transmitir a palavra de exortação. Igreja Presbiteriana, irmãos crentes em Cristo Jesus, somos servos, mesmo que em lágrimas. Somos servos sempre. Servos que vivem e que pregam o arrependimento. Servos que vivem e que pregam o entregar-se ao Senhor, faz de mim ser o que o Senhor quiser. Servos que vivem e pregam o que de fato é valioso. O que mais vale para mim é servir a Jesus. A igreja de Cristo Jesus, a igreja primitiva, começou assim. Os apóstolos sendo proibidos de pregar. Como a igreja hoje é. Você não pode falar do pecado, você não pode falar do erro. Mas as palavras daqueles homens açoitados,
era o seguinte: que bom que nós apanhamos. Fui considerado digno de apanhar pelo nome de Jesus. O que importa mais? Obedecer a homens ou obedecer a Deus? Servir a homens ou servir às ideologias? Que Deus te abençoe. Que Deus os abençoe. Membros da Igreja Presbiteriana Independente do Parque e do Chaves. Que Deus nos abençoe, todos que estão escutando, servos de Cristo Jesus, para que saibamos sempre qual é o nosso lugar e a nossa função no serviço do nosso Pai. Muito obrigado mais uma vez. E minha oração, para que, se Deus quiser, logo mais eu possa ser aí convidado para pregar presencialmente, com tudo isso já resolvido, para honra e glória do nome de Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Amém, Hélio. Amém. Que Deus continue usando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, sua esposa, seus filhos, todo o seu ministério. Que Deus continue cuidando de você e usando a sua vida para a honra e glória do nosso Deus. Obrigado por compartilhar da palavra do Senhor conosco. E agora vamos fazer a oração final. Nosso culto já está caminhando para o seu final. Te convido, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por este momento de culto, por esse momento, ó Pai, de adoração, Senhor, por esse momento de louvor, por esse momento, ó Pai, onde nós podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus, obrigado porque o Senhor se faz presente em nossas vidas em todo instante. O Senhor não nos deixa um milésimo de segundo sequer. O tempo todo o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus e nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Deus. Nós te entregamos, prestamos este culto a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse momento, ó Deus. E Pai, pedimos que o Senhor continue nos ajudando, continue nos abençoando, ó Pai. Cuida, Senhor, e guarde, ó Pai, cada filho seu, ó Deus. Ó Pai, nessa semana que está iniciando, que o Senhor nos ajude, ó Deus, aqueles que têm decisões para serem tomadas, que o Senhor possa iluminar, que o Senhor possa dar entendimento e sabedoria, ó Pai, para as decisões. Ó Deus, aqueles que estão enfrentando dificuldades, que o Senhor possa, Pai, ajudá-los, cada um na sua dificuldade, que o Senhor esteja, Pai, trazendo paz, que o Senhor esteja trazendo amor, alegria sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada pessoa, Senhor. E nos dê, ó Deus, uma semana de muita paz. Nos dê, Senhor, uma semana, ó Pai, de muita comunhão contigo, Senhor, de muita presença, de muita busca. Coloque isso dentro de nós, ó Deus, nos alimente cada vez mais, para que tenhamos esse desejo de te buscar mais e mais, Senhor. Ó Pai, nos livra de todo mal, nos livra das tentações, Senhor, não nos deixa, ó Pai, cair em erros, cair em pecados, ó Pai. Que seja, ó Deus, uma semana para cada um de nós, uma semana de muita comunhão contigo, de muito crescimento, de muita busca pelo Senhor. Aumente a nossa fé, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a enfrentar tempos difíceis como este ao qual estamos atravessando. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Fortalece, ó Pai, as nossas vidas, ó Deus. Cuida, ó Pai, da Tua igreja, Senhor, espalhada, ó Pai, no território do nosso país. Espalhada em todo o mundo, ó Deus. Cuida de cada filho do Senhor. Oramos, ó Pai, agradecidos mais uma vez por este culto, agradecidos pelo Teu amor sobre as nossas vidas, o Teu cuidado que é constante, ó Deus, que o Senhor não, um instante sequer o Senhor deixa de olhar e de cuidar de cada um de nós. Somos tão agradecidos a Ti, ó Pai, mesmo nós sem merecermos, o Senhor nos ama de forma infinita. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. E nos ajude, ó Deus, a sermos melhores servos do Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo o que o Senhor faz por nós. Nós agradecemos por mais essa oportunidade de culto. Te agradecemos por mais esse momento, ó Deus. E te louvamos, te adoramos, ó Pai, e oramos no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. pois teu é o reino, O poder e a glória para sempre. amém. Recebemos agora a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final de mais um culto, chegamos ao término de mais uma adoração ao nosso Deus neste dia. Mas isso não significa que a sua adoração acabe aqui também. Ela precisa continuar. Ela não pode terminar junto com este culto. Ela precisa continuar ainda hoje, amanhã, depois, todos os dias. Faça dos seus dias dias de adoração ao nosso Deus. Faça dos seus dias dias de busca, de comunhão. Ore a Deus, cante louvores a Ele em todo o tempo, busque-o em todo o tempo e você verá como isso faz bem para a sua vida, para a sua fé, para o seu crescimento espiritual. Medite na palavra do Senhor, busque-o em todo o tempo. Isso só traz benefícios para cada um de nós. Faça isso todos os dias, intensificando cada vez mais. Que a sua semana, então, seja uma semana de muita bênção, de muita paz. Queremos mais uma vez agradecer ao reverendo Hélio pela palavra que ele nos trouxe hoje. Hélio, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. E obrigado também a você que está conosco todos os domingos ou todos os dias, que tem nos acompanhado, que tem prestado esse culto, essa adoração ao nosso Deus. Obrigado pela sua companhia. Obrigado porque você nos permite entrar em sua casa, abrindo as suas portas e assim juntos nós podemos adorar ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que a sua semana seja uma semana de muita bênção, de muita alegria, de muita paz, de muita comunhão com o nosso Deus. Se você ainda não clicou em curtir esse vídeo, clique ali para curtir. Vamos tornar cada vez mais os vídeos relevantes para que outras pessoas também possam ouvir da palavra do Senhor e conhecer esse Deus amoroso, compassivo, esse Deus que nos ama de tal modo que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos dar uma nova vida, para nos trazer de volta a Ele. Obrigado a Deus por esse amor que nós não temos nem como devolvê-lo. O que cabe a nós é adorá-lo, é nos arrependermos e buscar a Ele cada vez mais e mais. Que o Senhor Deus esteja contigo, cuidando de sua vida, te abençoando em todo o tempo. Eu te convido no próximo domingo, é domingo de Páscoa. É momento onde nós celebramos o maior de todos os eventos da nossa história, a cruz, a salvação, a entrega de Jesus Cristo. Vamos celebrar. Eu convido você no próximo domingo a estar conosco aqui novamente no canal do YouTube, celebrando a vitória de Cristo na cruz conosco. Vamos adorá-lo, vamos enaltecer o seu grande, poderoso nome. Eu te convido então no próximo domingo, vamos louvar ao nosso Deus, vamos agradecer a este sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue cuidando de cada detalhe sobre a sua vida e nessa semana você tem uma semana de muita paz e de muita comunhão com o nosso Deus. Um grande abraço e até o próximo domingo aqui mesmo neste canal, onde juntos iremos adorar e agradecer a Deus mais uma vez, celebrando a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a cruz. Um grande abraço, fique com o nosso Deus e até mais.